Neste vídeo, vou falar para você um pouco a respeito das doenças que podem acometer a gengiva e as regiões de suporte do dente. Durante a minha vida, mesmo quando eu era bem criança, me lembro muito bem de que eu via muitas pessoas conhecidas, algumas delas até parentes minhas, que achavam que era normal que as suas gengivas sangrassem ou que seus dentes ficassem com mobilidade, levando à sua perda. Vi muitas pessoas ficarem banguelas ou, pior, desdentadas do dia para a noite, sem saber bem o porquê. No fundo, achava-se isso normal. Gengiva sangra porque é uma pele muito delicada, frágil. Perder os dentes com o passar da idade é normal. Pensamentos todos equivocados. E eu, caso não tivesse me formado como dentista e ouvindo frequentemente estas frases, poderia ser até que eu pensasse da mesma forma. Só para você ter uma ideia, quando eu era adolescente, vi que minha gengiva começou a sangrar e eu não sabia bem dizer o porquê. Talvez eu seria a próxima bola da vez, condenado, com o passar dos anos, a perder os meus dentes devido ao desconhecimento da doença a que estava sendo vítima. Mas por pura inspiração divina, acabei me formando em odontologia e consegui, enfim, entender muito bem o porquê a gengiva daquelas pessoas sangravam, porque os seus dentes adquiriam mobilidade e porque elas acabavam perdendo seus dentes por problemas de gengiva. E tenho que dizer algo muito importante para você. Eu não precisava ter me formado em odontologia para entender tudo aquilo que eu preciso saber para prevenir o sangramento e a perda de dentes por causa de problemas de gengiva. Bastam apenas alguns conhecimentos básicos, os quais vou falar resumidamente para você neste vídeo, que você pode evitar perfeitamente bem a maioria dos problemas de gengiva. Em outros vídeos futuros, poderei esmiuçar este assunto com um pouco mais de detalhes. Antes de tudo, gostaria de mostrar para você um exemplo típico de doenças que afetam a gengiva, também conhecidas como gengivite, e também daquelas que acometem, além da gengiva, as regiões de suporte do dente, também conhecidas como periodontite. Mas antes de entrar de vez neste tema, gostaria de fazer uma importante observação. Eu, por mim, gostaria de falar somente de estética e bem-estar. Não falaria sobre doenças. Por outro lado, vejo em meu dia a dia inúmeras pessoas que possuíam belos sorrisos e que vieram a perdê-lo paulatinamente devido ao simples desconhecimento destas doenças que afetam dentes e gengiva. Isto as priva, muitas vezes, de uma melhor estética, autoestima, bem-estar e relacionamentos sociais positivos. Veja o que eu disse para você agora. Não são as doenças em si que causam todos esses transtornos à pessoa, mas o simples desconhecimento destas doenças por parte da pessoa. Por isso, acho importante passar esse conhecimento, se não a você, ao menos a alguém próximo a você, que possa estar muito precisando dele. Então veja você um pequeno panorama destas doenças de gengiva. Popularmente, diz-se que estas doenças são doenças de gengiva. Tecnicamente, nós, dentistas, falamos que estas doenças são chamadas doenças periodontais, ou seja, pério, ao redor, e odonto, dente. Melhor dizendo, aquelas doenças que atacam as regiões ao redor do dente, as quais são responsáveis pelo suporte, pela proteção e fixação do dente na boca da pessoa. Aqui vamos utilizar o termo mais simples, ou seja, doenças de gengiva, a fim de facilitar a minha comunicação com você, ok? Sem medo de errar, tanto a cárie quanto as doenças de gengiva são as principais causas de perda de dentes na população em geral. E eu, como disse para você no vídeo passado, ambas as doenças são as que mais atacam as pessoas no mundo, ou seja, mais de 90% são atacadas por essas doenças. Não é difícil concluir que milhões de dentes são perdidos anualmente por causa dessas doenças. Assim como a cárie dental, as doenças de gengiva são causadas por bactérias presentes na placa bacteriana.
Essas bactérias presentes na placa bacteriana podem atacar a gengiva e as estruturas de suporte do dente, gerando as popularmente conhecidas doenças de gengiva. Quando estas bactérias atacam somente a gengiva, a pessoa adquire uma doença chamada gengivite. Quando a agressão é mais grave e as bactérias atacam também as estruturas de suporte do dente, forma-se uma doença conhecida por periodontite. Vamos falar da gengivite e da periodontite daqui a pouco. Antes, gostaria de falar um pouco para você a respeito da gengiva e das estruturas de suporte do dente. Veja este exemplo. A gente consegue olhar que há o dente formado por sua coroa e raiz. A coroa serve para mastigar os alimentos e auxilia na fala. A raiz serve para fixar o dente de tal forma que ele não caia da boca da pessoa. Para isso, a raiz tem que estar rodeada por osso e ligamento. Já a gengiva, a qual recobre a raiz, o osso e o ligamento, serve principalmente para proteger essas estruturas da entrada de alimentos durante a mastigação. A gengiva e as estruturas de suporte do dente juntas formam o periodonto. A gengiva, como disse, protege. Raiz, osso e ligamento seguram, fixam o dente em posição. Algo fundamental para você entender como essas estruturas podem ser atacadas por bactérias presentes na placa bacteriana é saber que existe uma fenda entre o dente e a gengiva que contorna toda a coroa do dente. Esta fenda é chamada sulco gengival ou fenda gengival. É exatamente na margem da gengiva e nesse sulco da gengiva que as bactérias se alojam, ficam morando e, uma vez aí permanecendo, causam as doenças de gengiva. Na verdade, a placa bacteriana começa a se formar justamente na margem da gengiva e se alastra para as regiões localizadas entre um dente e outro, tomando a forma de U. Não sendo removida pelas técnicas de higienização, ela aumenta de área e espessura e começa a se insinuar para o interior do sulco gengival. Há também a possibilidade de formação de tártaro. Em alguns dias, se esta placa bacteriana, já madura e estabelecida na região, não for removida pelas técnicas de higienização, a gengiva começa a apresentar os primeiros sinais da doença. É a gengivite. E quais são os sinais da presença de gengivite? Ou, em outras palavras, como você pode saber se possui gengivite? 1. Sangramento da gengiva sem causa ou motivo aparente. Isto pode ocorrer durante a escovação habitual dos dentes, uso do fio dental, alimentação, como comer uma maçã, ou até mesmo espontaneamente. Inchaço. A gengiva fica gordinha, como se fosse uma almofada. Vermelhidão. A gengiva perde sua cor natural, ou seja, rosada, e passa a adquirir uma cor avermelhada. Em alguns casos, ocorre presença de pus, quando a pessoa faz uma leve pressão na região doente. Com frequência, esta doença leva à halitose, ou seja, o mau hálito. Veja você que eu não citei a presença de dor. Realmente, a gengiva, com gengivite, e também a periodontite, como veremos, dificilmente dói. A presença de dor nesta doença é bem rara. Em geral, a gengiva com gengivite sangra, incha, fica vermelha, mas dificilmente dói. Sinceramente, digo a você que eu preferia que a gengivite doesse, porque assim a pessoa imediatamente procuraria a ajuda do dentista para sua solução. Mas, ao contrário, uma vez que não dói, muitas vezes a doença permanece, acredite, por meses, anos, décadas, sem que haja uma solução deste problema. Ao contrário, uma vez que a gengivite permanece, a pessoa passa a acreditar que seria perfeitamente normal que, por exemplo, a gengiva sangre, o que não é verdade. A periodontite é um caso mais grave e avançado da doença. Nela, as bactérias não se limitam a atacar somente a gengiva, assim como ocorre na gengivite, mas avançam profundamente e começam a afetar a raiz, ligamento e osso de suporte do dente. O aspecto mais marcante da presença de periodontite é a progressiva perda de osso que suporta o dente. Muitas vezes o dentista e também você podem reconhecer essa perda de osso de suporte somente pelo olhar atento. Neste olhar, pode-se reconhecer
uma aparente retração da gengiva inflamada e consequente exposição da raiz do dente. Em outras vezes, a perda de osso não é possível de ser observada só visualmente, mas é necessário um exame mais refinado do dentista para detectá-la. Isto porque há casos que o osso silenciosamente é perdido por debaixo da gengiva. Em outras palavras, não há retração da gengiva e, por isso, ela encobre a perda do osso de suporte do dente que está correndo por baixo dela. Neste caso, o exame da perda óssea é conseguido por meio deste instrumento. Ele se chama sonda periodontal. O exame é basicamente indolor. O dentista coloca esta sonda dentro do sulco gengival dos vários dentes da pessoa, a fim de checar se houve perda óssea. Quanto mais profundamente esta sonda penetrar pelo sulco gengival, maior será a perda óssea constatada. Por isso, esta sonda tem marcações, cada uma delas representa 1 milímetro. Em uma gengiva normal, esta sonda penetra até 2 milímetros. Quando se há perda de osso devido à periodontite, a sonda pode penetrar mais de 10 milímetros. Então, só para resumir, na periodontite ocorre sangramento da gengiva espontâneo ou ao leve toque, inflamação da gengiva, ela, assim como ocorre na gengivite, fica vermelha e inchada. Perda de osso de suporte do dente, com ou sem retração da gengiva associada ao dente. Frequentemente, há a saída de pus da gengiva quando a pressionamos suavemente. A periodontite é frequentemente uma causa de problemas de hálito na pessoa. Mas o sinal mais marcante da periodontite é que, por causa da progressiva perda de osso do suporte do dente, ocorre o progressivo aumento de mobilidade do dente. Em alguns casos mais graves, o dente simplesmente se desprende sozinho da boca da pessoa. A periodontite, assim como a gengivite, dificilmente causa dor na pessoa. E isso é ruim, porque a doença progride e a pessoa não se dá conta. Aliás, se eu perguntasse para você quanto tempo você acha que seria necessário para que a gengiva de uma pessoa partisse de um estado de normalidade e chegasse a este estado de periodontite grave, o que você me responderia? 1 semana, 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20? A resposta certa, sabe qual é? A vida inteira. Para algumas pessoas mais cedo, para outras mais tarde, mas em geral a vida inteira, ou seja, várias décadas. O processo em geral começa na adolescência e a gengiva vai sangrando e progressivamente ocorre a perda óssea. Quando a pessoa atinge o início da terceira idade, em geral o quadro já é grave. O controle para estas doenças de gengiva se baseia quase totalmente na remoção diária da placa bacteriana da margem da gengiva e também do interior do sulco gengival. Para isso, é necessária uma boa técnica de higiene da boca, com o uso de fio dental e escova, feita diariamente e com alguns detalhes técnicos específicos. O acompanhamento pelo seu dentista é fundamental, especialmente se houver tártaro e perda de osso de suporte nos dentes. Mas muito importante, digo isso a você após décadas de experiência, que nenhum tratamento de gengiva, por melhor que seja feito, realmente funciona, se a pessoa não tiver conhecimento desses detalhes a que me referi neste vídeo, e também se ela não tiver uma certa minúcia técnica em sua higienização de boca. Você pode ver nesse vídeo que, ao contrário da cárie dental, a doença periodontal não tem a ver muito com aquilo que comemos, mas sim como higienizamos os nossos dentes. Não sei se você reparou, mas as doenças periodontais frequentemente levam à retração da gengiva, com consequente exposição da raiz do dente ao meio bucal. Além da doença periodontal, hábitos errados durante a escovação dos dentes podem levar, em seu devido tempo, também à retração de gengiva. Repare que a raiz, ao contrário da coroa do dente, não é revestida por esmalte dentário, o qual poderia protegê-la relativamente bem da ação de alimentos ácidos que, porventura, ingeriríamos durante as nossas refeições ou nas dietas recomendadas para emagrecimento. Mas como ela está lá, exposta e desprotegida ao meio bucal, ela fica susceptível à ação desses alimentos ácidos de nossa dieta. Esses alimentos ácidos descalcificam a proteção natural da raiz do dente,
podendo gerar dores muito fortes quando a pessoa ingere alimentos frios, quentes, ou quando ela toca o próprio dente com a escovação, ou mesmo quando consome doces. Este quadro se chama hipersensibilidade de raiz. Mas antes de continuar este assunto de hipersensibilidade de raiz, devo deixar claro para você que, além da exposição de raiz, muitas outras coisas podem também desencadear dor num dente, tais como cáries, fraturas dentais, etc. Por isso, eu recomendo, em caso de dor de dente, sempre consulte um dentista, ok? Mas voltemos à retração de gengiva e sensibilidade de raiz. Por que estou falando disso para você nesta palestra? Simples, veja essa dieta prescrita. Dieta do suco verde. Uma maçã vermelha com casca, 2 talos de aipo, 1 punhado de hortelã, 1 punhado de salsinha, uma fatia de gengibre, 1 limão espremido, uma folha de couve, meio copo de água de coco. Veja, eu não estou aqui para dizer se essa dieta funciona ou não, se ela limpa o organismo, se faz emagrecer, seja lá o que for. Não, isso fica a cargo dos nutricionistas e dos médicos. O que estou dizendo é que esse suco possui limão e gengibre na sua composição. Apesar de não prescrito, algumas pessoas podem vir a querer adoçar com um pouco de açúcar esse suco para melhorar um pouco o seu sabor. Se esse suco tiver que ser consumido várias vezes ao dia, ou ainda em substituição da água de beber para matar a sede, pode-se causar sensibilidade de raiz de 1 ou mais dentes devido à acidez do suco. Caso a pessoa adoçar o suco com açúcar, mesmo que em pequena dose, e começar a beber esse suco várias vezes ao dia, fica fácil entender por aquilo que você viu no vídeo, que ela pode adquirir cárie em 1 ou mais dentes com o passar do tempo. Agora veja essa dieta chamada dieta do limão. Pegue um copo e encha-o até o meio com 250 ml de água fria. Pegue meio limão, esprema o suco para o copo, certifique-se que a polpa e as sementes ficam de lado. Acrescente 2 colheres de sopa de xarope de ácer, o qual deve conter açúcar, uma vez que é xarope. Acrescente uma pitada de pimenta caiena ou gengibre moído para sua eleição ao copo. Ou seja, pimenta caiena e gengibre moído, acidez. Pegue numa colher e mexa bem. Junte outros 250 ml de água fria ao seu copo. Agite novamente. Beba este meio litro de desintoxicação. E agora vejam só. Beba ao menos 6 a 8 vezes ao dia durante 10 dias para obter melhores resultados para baixar o peso. Você já pode reparar que aqui nesta receita há pelo menos 3 agentes agressores, os quais repetidamente ingeridos podem levar a problemas de cáries ou hipersensibilidade de raiz. Limão, açúcar, gengibre, pimenta e, principalmente, repetir 10 vezes ao dia entre as refeições. Da mesma forma, aquela recomendação de comer várias vezes ao dia para controlar o peso da pessoa. Pode até ser positivo em termos de perder peso, mas deve-se tomar muito cuidado para não se ficar ingerindo alimentos açucarados e ou ácidos nessas refeições, o que poderia levar aos mesmos problemas já citados acima. Mas se você tiver recomendação de seu médico ou nutricionista para seguir estas dietas nesse perfil, ou mesmo queira seguir uma dieta assim por conta própria, o que você poderia fazer para minimizar esses efeitos colaterais? Bom, quanto ao açúcar, é bem fácil responder. Ou não coloque açúcar na mistura deixando amargo mesmo, ou então coloque algumas gotas desse adoçante, o sucralose. Sucralose é, em minha opinião, o adoçante do futuro. É derivado da cana-de-açúcar, não engorda e não provoca cáries. Pode ser usado em alimentos frios, quentes, cozidos, assados. Não provoca amargor final, que acontece em outros adoçantes. Simplesmente perfeito. Mas e quanto à acidez? O que poderia ser feito? Bom, eu sinceramente sugeriria para você que não fizesse uso rotineiro de alimentos que possuíssem acidez, ainda mais várias vezes ao dia. Isso porque o dente é composto por cálcio e o ácido inevitavelmente vai atacar o dente, seja em seu esmalte, seja em sua raiz.
Mas se você quiser fazer realmente determinada dieta à base de alimentos ácidos, vou lhe dar algumas dicas de como, ao menos, minimizar o dano em cima dos seus dentes. Primeira dica: procure ingerir esse alimento preferencialmente durante as refeições principais. Evite entre as refeições e nunca à noite antes de dormir. Isto porque, entre as refeições e principalmente durante o sono, a quantidade de saliva da boca cai muito e os dentes tendencialmente estão mais desprotegidos aos ataques de ácidos. Se você ingere alimentos ácidos logo antes de dormir, a saliva, pelo seu baixo fluxo na boca naquela ocasião, terá dificuldade em proteger os dentes do ataque sofrido. Segunda dica: no caso de bebidas ácidas, utilize um canudo para ingerir, colocando-o na parte posterior da língua. Procure ingerir o líquido diretamente para a sua garganta, evitando molhar a boca toda com o suco. Isso é para evitar que o líquido banhe todos os dentes, preservando-os do contato com o ácido. Terceira dica: após ingerir o alimento ácido, enxague a boca logo a seguir com muita água por meio de vários bochechos. Isto é recomendado para neutralizar rapidamente a acidez da boca. Caso você esteja fora de casa e longe de uma pia, você pode, ao invés de bochechos, ingerir 2 copos de água lentamente. Em pessoas que possuem tendência à hipersensibilidade de raiz e que fazem uso de alimentos ácidos nessas dietas, pode-se acrescentar nos bochechos com água um pouco de creme dental fluoretado. Bochechar durante 1 minuto a fim de neutralizar a acidez da boca, ajudar a recalcificar os dentes agredidos pelo ácido. Cuspir 7 vezes após esse bochecho e não enxaguar a boca após, a fim de preservar os depósitos de flúor na superfície do dente. Não engolir o creme dental ou o resíduo deste, ok? Quarta dica: não escove os dentes por pelo menos 30 minutos após a ingestão do alimento ácido. Pode parecer um pouco esquisito um dentista falar em não escovar os dentes, mas nesses casos tem a sua razão de ser. É que, com a agressão dos dentes pelos ácidos, a sua superfície fica levemente descalcificada e porosa. A abrasão da escova nesses casos, sobretudo na raiz exposta, pode lixar essa superfície e, em devido tempo, criar verdadeiras concavidades nos dentes. Veja essa figura. Desta forma, sugere-se seguir as dicas acima e evitar escovar os dentes por 30 minutos, a fim de que os dentes agredidos possam se recuperar pela ação da saliva. Vamos agora aprender a ler os rótulos de alimentos que frequentemente são colocados em nossa frente. Muitas vezes não estamos fazendo dieta alguma, mas ingerimos comidas e bebidas com alto potencial de agressão aos nossos dentes. Antes dessa palestra, você poderia nem saber se seriam estes alimentos prejudiciais aos dentes ou não. Mas agora, neste ponto da palestra, você já está ficando expert em saúde e autocuidado da boca. Então, para você, isso está ficando cada vez mais fácil, né? Esses alimentos devem ser evitados, especialmente se forem consumidos repetidamente, como se fosse um hábito diário. Veja essa figura. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Você já sabe o que tem aí e o que deve fazer para evitar a agressão dos seus dentes. Agora veja o pH das águas minerais. Quanto menor o pH, mais ácido é. Quando você for escolher as águas minerais, procure-as com maiores pH, ok? Mas não caia no conto do rótulo da garrafa de água mineral com gás que marca o pH da água na fonte, mas não na água após a gaseificação. Veja essa figura. Agora veja essa pesquisa. Com água mineral com ou sem gás. Veja que a água sem gás possui um pH de 6,41, ou seja, mais básico, ou seja, menos ácido. Mas o pH da mesma água com gás chega a 3,85. A mesma água, uma gaseificada, outra não. Só para efeito de comparação, um esmalte dentário padrão, sem flúor na sua composição, consegue suportar uma acidez de até 5,5, sem começar a dissolver-se. Mesmo um esmalte forte, com proteção do flúor, consegue suportar o pH de 4,5 sem começar a se dissolver. Uma raiz exposta, desprovida de esmalte e flúor, consegue suportar uma baixa de até 6,5.
Por isso, daqui para frente, é bom começar a pensar muito bem no que você vai começar a beber e comer regularmente, bem como o que você vai fazer para minimizar os possíveis danos em seus dentes, né? Não sei se te convenci após tudo aquilo que falei para você nessa palestra, mas se ainda não convenci, eu gostaria de para quê? Para finalizar, você visse esse último vídeo, ok?